comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Gouveia, e eu falo para vocês, muito boa tarde, queridos ouvintes. Nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 283. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. É isto, Sr. Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos vocês muita paz, muita luz, saúde e alegria. Participem conosco, enviando pelo nosso WhatsApp, o DDD 11. O telefone é 985-176385, da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, pois estaremos aqui para lhes ouvir e, se possível, atender imediatamente. Olá pessoal, boa tarde, eu sou Nilce Pereira. Mais uma vez estamos aqui focando uma visão espírita sobre a vida. E lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. São questões que frequentemente nos fazemos. Mas continuem conosco até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre uma reflexão espírita sobre os ciclos da vida. Isto tudo na visão do Espiritismo. Olá, muito boa tarde. Eu sou a Thaís Bastos, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da Família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, principalmente José Luiz, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia e Nilce Pereira, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar suas próprias criações. Estamos realizando nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns por esta parceria. Opa, sou eu. Eu estou aqui olhando na minha rede. Estou aqui, só olhando, mas quem que é? Que nem diz o ditado popular, está com a cabeça no mundo da lua. Vou falar do CAI hoje no programa do Enéas, viu? Pensamento longe. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência
que devemos continuar com todas as precauções que já são bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, se possível, evite mesmo. Usem máscara sempre que necessitar. Lavem bem as mãos e desinfetem com álcool em gel. Não esqueça, isso é importante. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão em toda parte. E agora que vai chegar o inverno, que está chegando, difteria, infecções pulmonares, dos mais variados, a dengue está aí firme e forte, a persistência da Covid. Então, amigos, pensa assim, afinal de contas, a vida é muito bela. Sem dúvida nenhuma, Sr. Luiz. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E hoje, como sempre, todas as vezes que estamos aqui, vamos tirando dúvidas dos ouvintes. E sempre selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro dos conceitos espírita. Vamos ao primeiro questionamento, ou ao questionamento desta tarde, e quem irá responder será a flor do nosso programa. Está aqui, hein? Estamos aqui. Tinha tirado umas férias longas aí e quer voltar e depois quer remuneração. Não quer falta do serviço. Não quer vir no aniversário da rádio, não. Não vai vir, diz que... Vai vir sim amanhã. Diz que é outro nível. Diz que está num patamar diferente. Né? Pois é. Feita pelo nosso ouvinte, Carlos Fretes Lima, que pergunta o seguinte, Nilce. Conheço jovens que têm boa índole e é educadinho na forma de se relacionar, mas por conviver em um ambiente social de péssima qualidade comportamental, eles vão se tornando mais ásperos e violentos. Então, pergunto a vocês, o meio ambiente influi no espírito reencarnado e pode fazê-lo mudar seu comportamento? Está no livro dos espíritos, aí, no Evangelho. Aquele jovem que, educadinho, né, de repente dá uma explosão. Sabe, tem aquele ditado que diz: a brasa, quando ela está embaixo da cinza, né, ela não está aparecendo, mas a hora que você pisa, ela queima. Então, assim é o jovem. Agora, é claro que o meio ambiente físico, o ambiente social, familiar, isso influi, sim, na educação do jovem, no desenvolvimento da personalidade dele. Isso, afinal de contas, ele está numa fase aí de aprendizado, de amadurecimento. Então, tudo isso vai influenciar, sim, o seu comportamento. Porque a interação com todo esse ambiente contribui para que ele tenha, vamos dizer aí no jovem, altos e baixos, né? Uma hora ele está tranquilo, sereno, outra hora ele explode, né? Porque, e principalmente o ambiente familiar é o primeiro ambiente de contato desse jovem. Então, ele vai amadurecer ali, ele vai adquirir todos os hábitos, ele vai entender as coisas boas ou más também, né? Que dentro da família sabe que nem todos são iguais. E aí, ele vai para a escola, ele vai lidar com uma outra população que pode trazer em si vários problemas, várias coisas, enfim, vários modos de pensar. E ele pode, sim, explorar, de repente, ele fala: nossa, eu não conheci o fulano, né? Ele é tão bonzinho, é tão educado, mas, de repente, ele deixou de ser bonzinho, mal educado, e para mim não serve mais, ele é grosso, nossa, não é assim que a gente faz? A gente repudia, né? E
E esse jovem, ele precisa do quê? Ele precisa de apoio. Né? E não daquela história, ele é agressivo, ele fica lá no canto dele, ele fica para lá. Não, ele precisa ser trazido para aquele grupo, né? Ele vai ter que entender que aquela atuação dele não foi adequada e que ele vai ter que se educar para poder viver no meio social. Ele tem que entender que ele não é o único ali. Então, isolar não é uma prática boa. Agora, que muitas vezes ele vai ter essa explosão, isso não vai ser só uma vez. Ele vai explodir muitas vezes. Por quê? Porque o entendimento dele é esse. Né? Ele ainda não entendeu que nós somos espíritos e nós estamos aqui em evolução. Né? É isso que Kardec fala. Agora, nós temos que entender que a reencarnação é uma oportunidade para esses ajustes. Né? Ajustar, entender a formação da personalidade do jovem. Então, se nós tivermos todo esse entendimento da oportunidade infinita, né, preciosa que nós estamos tendo, esse jovem será melhor compreendido, até encaminhado e tudo mais. E a Terra, ela está em transição, né? Então, eu entendo assim, que nessa transição vai aparecer, vai ter muitos jovens ou adultos até com esse tipo de personalidade, de explosão. Então, é a hora da autoeducação, de nós nos prepararmos para a evolução que já está chegando. Não é que ela vai chegar daqui não sei quantos séculos, não, a evolução já está aí. E nós precisamos entender, nós precisamos caminhar junto. Né? E trazer principalmente os jovens, para um entendimento de que ele não vive sozinho e que ele tem que respeitar o próximo e colocar também os ensinamentos que Jesus deixou. Porque Jesus, no seu tempo, ele foi um grande líder, né? E através ele não só ensinou, ele praticou, né? E graças à profundidade dos ensinos de Jesus, foi que mudou toda uma sociedade, mudou a cultura, não é? Mudou uma série, mudou tudo com a vinda de Jesus. Graças a quê? Graças à profundidade do que ele ensinou, da verdade que ele falou. Então, isso tudo reflete em nós até hoje. Né? Então, o que nós vamos falar? Como, então, aplicar essa moral cristã que Jesus nos deixou nos dias de hoje? Acho que se encaixa bem aqui nessa pergunta. Né? Porque como transmitir essa moral cristã que nós introjetamos, transmitir para esse jovem? Né? Dando exemplo. Né? O que Jesus falou? Ele coloca como um dos principais meios de desenvolvimento para o ser humano chegar à felicidade eterna. Ele fala o amor ao próximo como a ti mesmo, a caridade. E aí, quando ele fala no amor ao próximo e na caridade, ele já está excluindo, por exemplo, o orgulho, né, e o egoísmo. Eu senti, Nilce, nessa pergunta, um negócio que vem por trás disso que ele colocou. É o plano reencarnatório. Às vezes a pessoa vem com um plano reencarnatório de aprendizado, de não sei o quê, e ele vem bonitinho, certinho, educadinho. Mas nesse plano reencarnatório ele cai exatamente numa sociedade violenta, num morro
num lugar onde quem predomina são as milícias, quem predomina são os traficantes. E aí, aquela pessoa que é boazinha, nós vimos isso naquele filme. Tem um filme que passou aí antigamente. Não. Eu esqueci o nome do filme, mas a pessoa reencarna nesse local e muitas vezes ele se vê obrigado a mudar seu comportamento para se autoproteger. Ele faz o máximo para não se poluir, não poluir seu comportamento. Mas a coisa é tão violenta, sua família, sua mãe, seus irmãos... Que ele não consegue. Ele fala, poxa, se eu não fizer nada, eu não vou. Então, eu entendi que tem por trás dessa pergunta do rapaz exatamente isso. E a programação reencarnatória que aquela pessoa tem? Ela perdeu? Ela vai deixar para lá? Como é que é? É aquilo que você falou. A educação do espírito. É o aprendizado de cada um. Né? Mas aí também, por que nós reencarnamos? Para enfrentar os desafios. Isso, E às vezes a pessoa não tem tanta força ainda. Exatamente. Aí ele reencarna num mundo pesado, né? De várias coisas. Ele pode... difícil, né? Agora, o espírito tem o livre-arbítrio da escolha, né? Então é isso. Só que ele não tem essa consciência. Então é isso. Eu entendi que tem por trás dessa pergunta do Carlos essa tendência. Olha, eu tenho uma programação de aprendizado, mas de repente eu me encontro num lugar que não é um ambiente salutar. E aí? O que eu tenho que fazer? É difícil, né? E aí isso puxa outras questões sociais, né? Quem quer falar alguma coisa, meus amigos? Inclusive, às vezes, o próprio espírito que é reencarnado, ele já traz algumas tendências de outras existências que, se ele conviver num meio que não tem uma probabilidade de desenvolver aquilo, até aqui tudo bem, mas se tiver, tem uma facilidade de se envolver com aquela energia do ambiente, até para os vícios, né? Às vezes a pessoa, porque ninguém nasce com vício. Agora, dependendo do ambiente que vai estar convivendo e com quem está convivendo e com aquilo que ele se deparar, pode trazer grande incentivo para ele desenvolver algo que muitas vezes ele já traz, só que está ali ainda sem desenvolver, mas o próprio meio, o próprio ambiente influi para isso. Se ele não tiver uma educação dos pais, educação do lar, ele não tiver um preparo nesse sentido, ele vai ter mais facilidade de deixar se envolver ainda com essa situação. Então, por isso que é muito importante, é por isso que se fala, a educação começa em casa. Porque se o filho está preparado, está educado, ele pode até deixar se elevar, mas não é assim com muita facilidade. E aí entra também aquela questão da afinidade, gostou daquele coleguinha que está ali e tal, como diz o ditado, o santo bateu, e aquele coleguinha traz uma ideia lá e ele, vamos fazer e tal. Tem tudo isso que influi no meio, né? E acaba em um embalo, aí começa, os jovens nesse encontro, surge um assunto lá entre eles, né? Surge de tudo. Então, se aquele que não tem uma certa segurança em si, não tem uma certa educação de como é perigoso. Os vícios começam assim. Eu não tenho vício nenhum, exemplo. Aí eu convido com 3, 4 colegas no ambiente que eles já têm um vício. Eu não tenho. Mas eles vão ficar assim, experimenta aí, né? Isso é bom, não sei o quê, mas não quero. Vai chegar uma hora, se eles insistirem muito, eu vou acabar entrando no embalo. E aí começa a coisa. Quer ver só um exemplo que se passou? Quando na época que eu bebia, na época eu parei de beber.
E aqueles amigos que eram acostumados a tomar aquela cerveja comigo, no dia que nós se encontravam, comigo, opa, vamos aqui e tal. Eu falei, não quero. Aí o que acontecia? Tudo aqui, ó. Como eu não... Aqui o quê? Na orelha. Ninguém está vendo você. Tudo querendo que eu participasse. E eu não participava, porque eu estava equilibrado naquele momento, não participava. E que sabe o que acontece quando é assim? Eles também, ó. Isola. Você fala eles e os espíritos. Não, mesmo. Aí fala que você está por fora, que você não sei o quê, começa a falar aquelas besteiras. Inclusive, se você não for firme, peraí, eu acho que isso acaba indo no papo deles. Então você tem que ter uma segurança, assim, uma firmeza para não ir no embalo, porque a influência, e foi muito. A influência é muito. Luiz Gouveia, vamos mandar aqui o pessoal, aqui ó, Rio de Janeiro. Olha! Carapicuíba. Carapicuíba. Rio de Janeiro, Carapicuíba, Guarulhos, bastante gente de Guarulhos. Olha! Gratidão. Osasco, a Neuzinha de Osasco. Oh. São Paulo, Tatuapé. Enfim, tem um monte. Convidou aí bastante gente, Gouveia? Opa! Os meus amigos eu convido bastante. E nós todos, né? Por quê? Porque se nós não fizermos, diz que a propaganda é uma do negócio, e nós vamos fazer uma coisa boa, que é um bom programa, eu acho um bom programa, então vale a pena perder, não é perder, é uma horinha escutando. É ganhar. É ganho. Enquanto você está fazendo outra coisa, você liga lá o seu celular, seu notebook e fica escutando a gente. Eu vou fazer deixa eu mudar a câmera aqui, porque o Luiz Gouveia estava falando, eu nem mudei a câmera aqui. Eu vou mudar a câmera aqui agora, Gouveia. Vou fazer uma pergunta. Amanhã vai ter o Focando ou vai ter palestra amanhã? Amanhã é aniversário da rádio e do programa Focando. Os dois. Mesmo? O programa Focando também faz 7 anos. É mesmo? E começamos junto com a rádio. Isso. Então, nós vamos fazer o aniversário. E amanhã teremos um programa normal, mas é um programa alegre. Como especial. Especial. Então, e amanhã que hora que é? Amanhã às 15 horas, nosso programa. Às 15 horas da manhã. Sintonizem. Você vai ver, Alex? Por esse mesmo link que eu mandei. Amanhã tem café, né? Não, amanhã tem café. E a Nilce vai vir? A Nilce ela vai vir de manhã. Bom. Diz que se não mistura com a gente. Ai, que horror. A Thaís vem só amanhã, tá? Olha, deixa eu explicar. Deixa eu só colocar um recadinho aqui. Eu não virei amanhã à tarde, vai virar de horas, porque eu já tenho um compromisso assumido do qual eu não posso. Mas é uma pessoa, uma mulher educada, você. Continuando com a minha exposição, mas eu virei às 10 horas da manhã. Isso, estará no aniversário da rádio. Então não tem palestra! Isso. Então, para fechar, nós não deixamos o Marcos Aleixo falar. Para fechar, o Aleixo vai falar alguma coisa a respeito. E não é só criança, não, adulto. Às vezes a pessoa muda para um local e ele, adulto, também é influenciado por outros adultos. E ele, às vezes, se não tem força ativa, ele acaba entrando no mesmo barco do resto. Fala aí, Aleixo, o que você acha da influência do meio em cima das pessoas, dos espíritos encarnados? No livro dos espíritos fala sobre isso. É um pouquinho do que cada um falou, né? Você tem um espírito. Ele falou aqui, o educadinho, a pessoa que recebe uma boa educação, não quer dizer que o espírito é evoluído. Isso. Então nós não sabemos as tendências que o espírito traz do passado, né? Então ele pode intelectualmente estar bem pela educação que ele recebeu, mas moralmente ele está muito aquém do que o necessário. Então, e ele vai se envolver muitas vezes com vícios, com situações difíceis. Mas eu não acredito, o livro dos Espíritos fala que às vezes
espíritos encarnam em comunidades perigosas, lugares onde o tráfico tem muita domínio, lugar que a desordem existe. E o espírito nasce ali justamente pela prova de resistir às más influências, às más tentações, às más... E muitos conseguem. Você vê médicos saindo de comunidades, você vê a maioria trabalhador, todo mundo, são poucos que não resistem, a maioria resiste, ele aceita essa prova no meio, para conviver no meio, muitas vezes até para vencer uma tendência do passado dele que ele não estava conseguindo. Mais uma vez ele pede essa prova. Vir nesse meio difícil, conturbado, para se esforçar para vencer essa prova. Agora, tem um ponto interessante. Eu não acho tanto que o meio influencia, auxilia, ajuda, mas a decisão é sempre da pessoa, do espírito, né? O espírito que decide. Né, Nilson? Porque eu escuto muito ele, principalmente mãe, a gente tem que compreender, mãe, né? Mãe, ela fica perdida quando o filho se... Imagina o filho nas drogas, no vício, a mãe fica completamente desnorteada. O que remete a primeira vez, mãe e família? As más companhias. Não, a má companhia muitas vezes é seu filho que acabou levando outros. Infelizmente, não é que é a má companhia dos outros, muitas vezes. Existe isso também. Às vezes, a má companhia que a família fala que o filho tem, o pior é até ele, às vezes, que influencia outros, por a tendência difícil dele. Então, o que acontece? A gente tem que analisar esses dois pontos. Por quê? É difícil viver em meio hostil? Você viver no meio onde o crime domina, o tráfico domina, é uma prova difícil para você não se influenciar, não se envolver. Mas você tem a decisão de ir para um lado ou para o outro. E, na síntese do que ele falou da pergunta, não está ligado à educação propriamente dita. A educação é fundamental, ajuda, mas nem sempre é assim, né? Porque aonde, veja, os maiores escândalos de corrupção do mundo está no meio das pessoas estudadas, que nós vemos no mundo, está na mão de governos, de pessoas que têm muito bom estudo, muito boa educação. Então é o espírito que precisa vencer essas más tendências, né? Porque não é só na classe menos privilegiada financeiramente que tem isso. Acontece isso. É um rótulo, senhor Luiz, porque aí o senhor conclui, é um rótulo que se colocou ao longo de anos, décadas, vamos falar no nosso Brasil, que a classe mais desfavorecida financeiramente, de educação, as periferias, comunidade, é o lugar que tem mais gente de índole. Não é não. Ela só não tem educação e acesso à cultura e à educação e não tem meios de ter um salário melhor. Mas são pessoas de muito bom, mais de 95%, quase toda a comunidade é de gente de bem. Então... A pessoa sai 4 horas da manhã de casa para ir trabalhar e chegar às 7 e começar às 7. Não é fácil, não, todo dia. E às vezes até... E às vezes até no domingo também a gente vê pessoas fazendo isso. Então é um negócio que a gente vê... Mas é o que você falou, não é a maioria, não é a maioria. Uma influencia, não é a maioria, mas sempre tem aquele que se desvia, fala, não vou fazer isso tudo, não vou melhorar e tal, não é? Então, muitas vezes na sala de aula a gente ouvia isso, nossos aluninhos pequenininhos falando, eu não preciso, o senhor ganha quanto? Por semana eu ganho mais que o senhor. Por quê? Por causa disso. Por semana. Eu ganho mais que o senhor ganha no mês. E por quê? Por causa dessas desvirtuamento da sociedade, né? E é um fato que nós vamos ter que vencer. Nós espíritos vamos ter que vencer. Reencarnando espíritos mais centrados, mais evoluídos, mais conscientes, esses espíritos vão mudando aos poucos pelas reencarnações, pelas etapas da vida. E nós vamos sair daqui, vamos passar um tempo reciclando lá no plano espiritual e voltaremos também, às vezes já bem melhor e ajudando nessa melhoria do nosso planeta.
Mas já está melhorando, né? Já está melhorando. Percebe que isso. A gente vê que já aos poucos vai mudando. Isso. Então, mas nós também demos a nossa parte. Sim. Então, e assim vai indo. E talvez não demos tudo que poderíamos dar, mas demos. Então, esse é o processo. Aí depois vem outra leva de espíritos que já estão mais conscientes, mais educados, mais... Né? Aí o pessoal até fala que o Emmanuel já está reencarnado. Se o Emmanuel está reencarnado, ele foi um espírito que deu um monte de conselho. Imagina esse Emmanuel, onde ele está? Não sei onde ele está, qual sociedade que ele está. Mas, onde ele estiver, a hora que ele surgir como um ser social, ele vai ter ideias boas. Igual esse Papa que acabou de falecer. Ele era uma pessoa sui generis, ela fora da faixa. Você fala assim, é fora da faixa, porque é muito gente boa. Aí você fala assim, poxa, que espírito, que evoluído, que coisa grande que é. E deve ter outros por aí nas sociedades, por aí, nós não sabemos, não é? Quer falar, quer terminar de falar ou terminamos? Então agora, a vez do Ataíde, vamos continuar. Então vamos lá. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. No dia 27 de abril, prestamos uma homenagem a Allan Kardec, na Praça Allan Kardec, que fica na Avenida Paulo Facini, né? Paulo Facini. Fica na Avenida Paulo Facini, na altura do número 1625, na cidade de Guarulhos. Este evento contou com a presença do coral musical Vozes da Mãe Doca, do Centro Espírita Casa Branca do Caminho. Que coral bonitinho, bonitinho não, bonitão, né? Que coral que abrilhantou, um pessoal alegre, um pessoal motivado, muito bom, 1 hora de boa música. E eles são bem alegres, educados mesmo. Educado, muito gente boa, olha que coral, muito, quem não foi, perdeu. Foi bom, viu? Foi muito bom. Coral Parabéns. Parabéns para aquele grupo bacana, não é? Isso, o professor Maurício, que é o maestro, muito bom, muito bom. E agora... exatamente nesse instante, iremos iniciar o segundo bloco do nosso programa, focando uma visão sobre a vida. Vamos lá, então, para a leitura. O nosso tema de hoje é uma reflexão espírita sobre os ciclos da vida. Então, vamos à leitura. Reencarnação é a passagem do espírito pela vida corporal. Seu principal objetivo é possibilitar a ascensão moral e intelectual do indivíduo por meio de ações no campo dos relacionamentos com o próximo e da interação com o mundo material. Os ciclos a que todos os espíritos são submetidos em suas diversas reencarnações, infância, juventude, maturidade e velhice, contribuem para essa inevitável progressão. O primeiro estágio no corpo físico é a infância. Nesta fase, o espírito reencarnado tem necessidades especiais de cuidados que, muitas vezes, só o amor materno pode oferecer. Diante da fragilidade e da ingenuidade da criança, o olhar terno dos membros da família, principalmente da mãe, vê a aura de pureza a toda prova, apesar de tratar-se de um espírito adulto e de ser, em muitos casos, detentor de inúmeros débitos e fraquezas morais. Na adolescência, o espírito começa a se despertar na matéria, exteriorizando a sua personalidade.
De um modo geral, é a fase da rebeldia, das descobertas, do confronto, das experimentações e, normalmente, do despertamento de atitudes viciosas, angariadas em experiências de vidas passadas. Na vida adulta, o espírito reencarnado está mais independente e passa a se preocupar com o lugar que ocupará na sociedade em termos profissionais e financeiros. Muitas vezes acaba alimentando ilusões e desvirtuando a escala de valores. É o período mais propício para o reencontro de alma afins, quando, na maioria dos casos, ocorrem as relações afetivas mais duradouras, como o casamento, e o início da constituição das famílias consanguíneas. Na velhice, o espírito costuma desfrutar da experiência adquirida ao longo dos anos e, exceções à parte, faz o caminho de volta, no que diz respeito ao conceito de valores. Nesta fase, com o desgaste físico a impor vários tipos de limitação, o olhar se volta para as questões espirituais e as ilusões das conquistas mundanas se dissipam. É o espírito se preparando para o retorno à pátria de origem. Após a passagem pelo sepulcro, o espírito, despojado da vestimenta de carne, passa a interagir no plano espiritual com seu corpo etéreo, ou seja, o perispírito. O período entre uma reencarnação e outra é chamada de erraticidade e representa, por assim dizer, um campo da reflexão autocrítica e preparação para os desafios a serem enfrentados nas reencarnações futuras. A duração desse período, segundo a doutrina espírita, varia conforme a situação de cada espírito, podendo ser demasiadamente longa ou bem curta, uma espécie de bate-volta. Concluímos que cada fase da vida humana é de suma importância e apresenta suas características próprias para aquilo a que se propõe aprendizado do ser espiritual, redenção e amadurecimento. Tudo ocorre oportunamente, do mesmo modo, com o fruto que tem o tempo certo para o plantio, o cuidado e a colheita. Assim como para o operário o sol se levanta e no dia seguinte começa uma nova jornada que lhe permita reparar o tempo perdido, também para o espírito, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Esse texto está em Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 5. 5. Muito bom essa reflexão sobre as nossas existências, né? As nossas existências. A nossa existência, ela tem essas fases mesmo. Se você for levar todo o ciclo, né? Se você começar na infância e chegar na maturidade, você passa por todos os ciclos. E cada ciclo, ela tem um lado de observação, um lado de aprendizado, um lado de culturamento do espírito. E cada fase é importante para que a pessoa vá evoluindo, que vá crescendo. Então, os ciclos da vida são necessários, porque alguém perguntou assim para os espíritos, até Kardec perguntou, por que ele já não nasce adulto? Por que uma pessoa já não nasce grande, né? Em vez de passar pela infância e tal. Mas e a fase de adaptação?
tem que ter a fase de adaptação, porque aquele espírito tem que se adaptar àquele ambiente, àquela família, àquele local. Tem que ter um período de adaptação. Esse período de adaptação exatamente é a infância, não é? Depois vem a mocidade, que é a mocidade mesmo, né? Que é o período da juventude. E aí vem depois a maturidade, que você aí vai casar, vai constituir família, você vai ter a profissão que você escolheu, que você estudou na juventude, que você se formou, e aí na sua maturidade você vai aplicar os seus conhecimentos, tudo aquilo que você já aprendeu, naquilo que você pode produzir para o bem social. Então, olha, eu fico pensando, você falou, o camarada que bolou isso aí é um camarada que bolou a cabeça. E quem é que bolou Mas isso? será que os adolescentes sabem disso? Você sabe, será que eles sabem disso? Porque você vai falar com eles, eles falam, eu sei, eu já sei. Ué, será que eles nasceram com 17, 18, 20 anos já nasceram andando? Então, a criança hoje, então a criança daí já vai entrar num outro caminho, né? Porque a criança de hoje, ela tem umas informações muito mais fáceis do que nós tivemos quando era pequenininho. Porque nós não tínhamos praticamente informação nenhuma. E hoje, qualquer menininho de 4, 5 anos pega um celular e já vê todas as informações. E se ele for um pouquinho mais esperto, ele analisa aquelas informações e fala, nossa, e aí já tem a informação na mão. Mas eu gostaria que vocês falassem, porque senão eu fico falando. Você está falando do jovem, aí né, ele tem todas as informações na mão, aí você pergunta assim, que profissão você quer seguir? Eu quero ser influencer. Quero ser influencer. Influencer, né? É verdade. Por que então, influencer? Porque dá muito dinheiro. Porque eu quero ficar rico, porque eu quero comprar um carrão. Então, ou seja, os bens materiais prevalecendo, massacrando. Né? É verdade. Né? Mas é a tal história, né? Não se chega à faculdade sem frequentar o curso primário. É verdade, é isso mesmo. Então são degraus que vai indo. Porque a criança, quando ela vem ao mundo, ela precisa do carinho do pai e da mãe. Ela está mais próxima da mãe, a amamentação, enfim, tudo aquilo lá. Né? Essa criança ela vai se desenvolvendo, depois ela vai entrar para o círculo, para o meio social, que é a creche, né? Que depois veio o pré-primário e não sei mais que nome que dá, né? O primário, até ele chegar numa faculdade. Só que até ele chegar numa faculdade, ele tem um longo caminho a ser percorrido. Né? Agora, que caminho é esse que ele vai percorrer? Aí que é o X da questão. Ele pode percorrer um caminho reto, longo, tal, como ele pode percorrer, resolver entrar por um atalho. E nesse atalho, ele não sabe o que tem lá. Né? Então, muitas vezes que o adolescente, por não ter essa personalidade totalmente formada, né? E aquela coisa de... Porque o amiguinho faz, a coleguinha tem, né? Ele sempre se espelha no outro. Então, é aí... É o X do problema. Né? É o X do problema. E aí é que entra a profundidade aí da família, né? Da família. Para orientar esse jovem. Mas, quando ele chega lá na frente, que ele já escolheu uma profissão, aí ele pode ir para cá ou ir para cá. Ou seja, ele pode desenvolver a profissão dele baseada dentro dos conceitos éticos e morais que ele introjetou já desde pequenininho na família, né? Como ele pode colocar tudo isso a perder indo para outro caminho, de repente desvirtuando a profissão por uma questão monetária e tudo mais. Então isso daí tudo vai depender do indivíduo, sabe? É ele por ele, lá na frente,
Que mais, amigos? Que mais? E também, muitas vezes, ele quando reencarna, ao reencarnar, ele tem todo o preparo, ele está ciente de tudo aquilo, escolheu, às vezes, a prova, a profissão, enfim, todo um processo que ele tem quando passa pelo fugiu o nome lá do processo reencarnatório, como é que fala? Fugiu o nome agora. Só que aí, quando ele reencarna, ele esquece, aí é onde vai, inclusive, influir muito o meio onde ele está. Vai influir muito porque ele está começando, vamos dizer assim, tudo de novo, uma nova existência. Então, tudo para ele é novo. No decorrer do tempo, então, é que ele vai, então, desabrochando aquilo que ele trouxe, aquelas tendências, aquelas inclinações do próprio espírito, vai mostrando quem é ele mesmo, e aí ele vai ter as mudanças, né? Tanto é que, segundo o Espiritismo, a encarnação ela só vai completar após os 7 anos. Então, essa fase aí, até os 7 anos, é uma fase de muito aprendizado para o espírito, é muito importante, ele tem uma educação nesse trajeto de idade aí, muito importante, que os pais observem bem o comportamento da criança, as tendências da criança, a inclinação que ele traz, isso é muito importante. Os pais observar esse detalhe, porque vai influir mais adiante, né? Então, são bagagens que o espírito traz, que, como diz, não existe assim um espírito criança, existe um espírito. A criança que se fala comumente é num corpo novinho. Então, o corpo é novinho, mas o espírito não é novinho. Então, essa é a diferença que a gente precisa entender, que a criança é só o corpo físico, mas o espírito ele traz lá a sua bagagem que não tem nem temos como saber, inclusive ele próprio, né? Vamos supor que a gente vive hoje aqui algo de 3 ou 4 ou 5 reencarnações passadas, e hoje nós vamos conviver essa situação do passado. Então, são tudo coisas que só no decorrer do tempo da vida é que a gente vai percebendo a nossa inclinação, a nossa tendência, enfim, descobrir aquilo que nós somos. É por isso que é importante o estudo do autoconhecimento, né? Verdade. O autoconhecimento é a base de tudo, né? Vamos deixar o Aleixo falar, que o Aleixo está só assistindo a gente falar, hein? E é bom assim. É um aprendizado, né? O ciclo da vida é a reencarnação, né? As reencarnações, reencarnação a gente vai aprendendo, né? A gente não temos várias vidas, mas temos uma vida espiritual com várias etapas, com vários ciclos reencarnatórios, até ir nos evoluindo definitivamente espiritualmente. Então, a cada reencarnação é um novo ponto de partida para o espírito, para cada um de nós. E nós trazemos o que nós somos, né, na cada reencarnação. Então, nós vamos trazendo as nossas tendências, as nossas percepções, os nossos sentimentos, e vamos angariando outros conhecimentos nessa própria reencarnação que estamos. E é assim que nós vamos nos desenvolvendo, tanto intelectualmente quanto moralmente. E é muito interessante que ninguém está no seu ponto, por isso que é interessante perceber o que os espíritos falam, que ninguém está no mesmo grau de evolução espiritual. Sim. Cada um tem a sua essência espiritual de ser, né? E às vezes eu escuto falar que a gente aprendemos com a diferença, né? Com os diferentes. E é verdade, é assim que nós vamos aprendendo com os diferentes. Então, cada um, é difícil, eu falo por mim, compreender isso aí. O outro é isso, o outro é aquilo. Cada um está no seu ponto de evolução espiritual. É verdade. Não é que ele é aquilo porque ele vai ser sempre, porque ele é a condição dele hoje. Mas ele vai ser eternamente assim? Não. Eu vou ser esse Aleixo eternamente que eu estou aqui? Não. As minhas reencarnações passadas, eu não sei o que eu já enverguei. Tanta coisa, mas já acabou. Aquilo já não existe mais. Não existe mais. Acabou. Existe esse hoje, esse espírito que está com esse nome hoje, Marcos Roberto Aleixo. E a próxima, como vai ser? Essa vai acabar uma hora. Não está mais tão longe.
Mas vai acabar, porque você vai morrer? Não, tenho 54 anos, mais da metade da minha vida eu já passei. Então você não está tão longe mais. Mas vai acabar. Aí, este aprendizado acabou. Aí nós vamos para... Então, a nossa vida... Por isso eu escutava muito de uma sogra minha, foi como uma mãe para mim. Uma mãe, quando eu me casei com 17 anos, 18, ela falava, pau que nasce torto, morre torto. Porque eu era envolvido com vício, na visão dela eu já estava no fim do poço. E quase cheguei mesmo, já cheguei lá, cheguei no espiritismo assim. Mas hoje eu vejo que não existe, isso aí é mais um ditado equivocado da Terra. Porque o ciclo de aprendizado faz que a pessoa se renove, aprenda, né, Nilson? Não tem essa. Se olhar hoje, se você olhar para alguém da Cracolândia, vai falar é o fim dele. Quem sabe? Olha, gente. Quem sabe? Eu já vi uma reportagem de um rapaz que morava lá na Cracolândia e hoje é professor. Tem vários. É isso que eu ia falar, Luiz. Vídeos que eu assisti, você vê a clareza de raciocínio que o rapaz tem, entendeu? E não sei se eu passei para você, é um que fala sobre a fé raciocinada, e ele não é espírita, ele é um cidadão comum. E ele fala assim com uma clareza, uma coisa tão linda. Então, para você ver, Aleixo, que é assim, né? O espírito, ele evolui na reencarnação. São aprendizados, né? Então, os ciclos da vida são necessários, né? Só assim que... Hoje eu vou ter um tema que eu vou falar hoje, a finalidade da reencarnação, na minha palestra hoje. É um necessário. Isso. Você, no ciclo da vida, cada etapa é uma escada para a etapa seguinte, não é? É um pedestal para você subir para a etapa seguinte. Porque você não pode passar da infância para a velhice de uma vez só, não dá. Você tem que passar pelas outras fases, porque nas outras fases também você vai aprender muitas coisas, não é? Você vai... porque aí quando a pessoa já passou pela fase profissional, já realizou o que tinha que realizar, ela entra na aposentadoria. E aí, assim, você começa a olhar o que passou, o que você fez, o que você poderia ter feito, né? Começa a ter uma autoanálise. Mas, aí você avalia, assim, eu poderia ter feito isso. Poderia, mas não fez, né? Então, ninguém vai se jogar da janela por causa disso. Por quê? Porque ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Que tamanho que é esse caminho, a gente não sabe, né? Mas, seja ele do jeito que for, e a gente já conscientizado, né, que ainda tem um tempo, então nós ainda podemos fazer muita coisa dentro desse período. Eu penso assim, tem muita coisa. Agora, o que é essa muita coisa? 5 anos, 10 anos, 2 anos, meia hora? Não sei. Entendeu? Então... Deve ser muito interessante quando a gente retorna para a cidade, que aí vê a vida real, e vê assim que na última reencarnação que teve, quem se comprometido de fazer isso, fazer aquilo, tudo um roteiro, né? Só que veio, esqueceu e não fez. Não, foi na metade. Na metade. Quando retorna que vê, você não imagina que decepção. Nossa, o que é que... Olha o que eu deixei de fazer e eu prometi que ia fazer. É isso aí. Bom, eu acho que o nosso assunto... Você quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom. Nosso assunto acho que está ótimo. Amigos, qualquer coisa... Pode escrever, não gostei, eu queria complementar e assim sucessivamente. Você sabe que você pode usar aquele endereço focando@useguarulhos.com.br e ali você pode opinar, fazer todos os seus comentários. Mas a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual
que significa a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço do centro, as palestras do mês, tudo, a diretoria, com quem falar, as casas espíritas de Guarulhos, tudo. Então você vai estar bem informado. Muita paz. Vamos lá, Thaís. E agora vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Agradecendo a presença dos colegas aqui presentes. Agradecendo a participação dos ouvintes que sintonizaram. Agradecendo a oportunidade que o Colégio Marconi nos concedeu de estarmos aqui. E agradecer por tudo aquilo que nos foi permitido para estarmos hoje aqui realizando esse programa da Web Rádio e que possamos continuarmos a semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo trabalho de divulgação da doutrina espírita e do programa Web Rádio. E assim me despeço, muita paz para todos e até a semana que vem. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo aos companheiros de trabalho, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, a Thaídes, a dupla, Luiz Gouveia, Luiz Leite, o diretor da rádio. Amanhã, semana passada, 7 anos, hein, Luiz? Amanhã, semana passada não, amanhã, né? Amanhã. Amanhã, dia 7, dia 30. Dia 30. Dia 30, 7 anos, amanhã, né? E o Focando também? Bacana. O programa também 7 anos. Que bacana, hein? Que bacana. Então nós vamos agradecendo ao público, a esses amigos que estão conosco, nos auxiliando nesse trabalho, a equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia, e que todos possam ficar com Deus e o nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. Eu também vou agradecendo a todos os ouvintes que ficaram conosco até agora. Um abraço aqui ao Luiz Leite, nosso diretor, daqui da família Web Rádio. Os nossos agradecimentos à direção do Colégio Marconi, que nos propicia essa parceria, né? Use nosso programa Focando e o Colégio Marconi. Então, nosso abraço. Também a equipe do programa, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia e o Ataídes. Certo? E até a próxima semana. Isso, eu também agradeço e desejo um abraço a todos que nos ouviram, porque Guarulhos, os nossos amigos de Guarulhos, a Neuza de Osasco, a Fátima Nunes, do Tatuapé. Vocês me desculpem, mas é assim, a nossa vida é isso, a vida não para. Então, muito obrigado e até amanhã. Amanhã às 15 horas nós estaremos aqui, tá bom? Comemorando 7 anos de existência do programa e da rádio. E agora a despedida, não desliguem, agradecemos imensamente a direção do Colégio Marconi pela cessão do espaço para a realização deste nosso programa e avisamos, a rádio não para, inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimentos e acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem. Isso. Até amanhã. Até amanhã, né? Até amanhã, aniversário da rádio. Até amanhã. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.